Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Que bom ter vocês aqui com a gente, né? Para quem está assistindo ao vivo. Ficamos sempre felizes de ter vocês acompanhando com a gente aqui os nossos vídeos. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, aos vídeos anteriores que a gente falou. Os dois últimos foram sobre valores. E hoje a gente vai falar de um assunto que está bem correlacionado, que são ações com compromissos com os valores. É que um está diretamente ligado com o outro. E aí a nossa proposta hoje vai seguir a mesma dos vídeos anteriores, então a gente vai falar de uma forma mais abrangente, como que a gente identifica o que pode ser as ações comprometidas, e aí no vídeo da sequência a gente vai fazer aquela parte específica para PCs com as dicas e estratégias de intervenções. Então, hoje a gente vai explicar um pouquinho mais o que a gente entende por ações comprometidas e como que a gente observa em nós também, como seres humanos, ações que elas estão na direção ou não, quais são também barreiras. Uhum. Eu acho que é bem importante a gente falar aqui que quem está acompanhando a gente nesse vídeo e não assistiu os outros vídeos anteriores de valores, talvez algumas discussões aqui elas vão fazer um pouco menos de sentido, tá? Então, eu acho que se você não assistiu o vídeo anterior de valor que a gente postou no canal, resgatem o vídeo, né? Porque quando a gente fala em ações conectadas com os valores, ações com compromisso com os valores, eu acho que é um conceito tão importante para a arte que está no nome da terapia. Então, veja lá, terapia de aceitação e compromisso. Eu acho que se não ficasse tão longo, até ia se chamar assim, terapia de aceitação e compromisso com seus valores, né? Só ia ficar um negócio muito Muito longo. grande. Então, eles resumiram, terapia de aceitação e compromisso, mas é o compromisso com seus valores pessoais, sempre, né? Então, assim, se você não está claro para você ainda o conceito de valores, o que são os valores, acho que a gente sugere que vocês assistam os dois vídeos anteriores, que a gente falou sobre valores, porque eu acho que a discussão de hoje vai fazer muito mais sentido e a gente não vai aprofundar muito mais nos valores que já foram ditos, né? Exatamente. E para quem já viu, aí fica fácil também fazer a sequência aqui do link mental, eu diria, de um assunto para o outro. Isso. E eu acho que a gente pode começar o vídeo também fazendo esse link, né? A gente falou muito nos vídeos anteriores da importância dos valores, da identificação dos valores pessoais, tal. Só que eu acho bem importante, né, já relacionando com o assunto de hoje, dizer que pode ser que a gente esteja muito claro, né, tenha conseguido descrever, já tenha conseguido, dentro de um processo terapêutico ou não, identificar quais valores são importantes para a gente, mas que isso não significa que nós estaremos automaticamente, depois de identificar os valores, tendo ações, comportamentos comprometidos com os nossos valores. As coisas não mudam automaticamente, né? Claro que é extremamente importante eu identificar quais são os meus valores para que eu possa ter ações com compromisso com valores. É um passo super importante. Mas não É, se. Pode falar. porque se a gente não tem clareza do quais são os nossos valores, de como eu quero viver uma vida com significado, é impossível a gente ter ações nessa direção. Então, por isso que é uma coisa totalmente ligada com a outra, a gente precisa ter primeiro esse processo de valores mais fortalecido para a gente pensar quais seriam essas ações. E também não quer dizer que vai ser imediato, né, de um dia após o outro. O resultado ele vem a longo prazo. E isso é muito conectado com a proposta da ACT, que é experienciar, vivenciar o processo, independente do resultado. O resultado ele vai chegar, mas não se atentar tanto no tempo, no quando, e se foi da noite para o dia, mas é o processo que eu cheguei nessa vida com significado, fui vivenciando, e quais foram os meus comportamentos, as ações que eu tive nessa direção. Esse é o processo, são esses comportamentos dia após dia, a longo prazo, nessa direção valorosa. Uhum. Eu acho que é bem isso, assim. Então,
eu identifico quais são os meus valores pessoais, eu estou um passo além nesse processo, né? E eu acho que essa identificação dos valores pessoais é extremamente importante até para eu conseguir refletir na minha vida em específico, se as minhas ações hoje, a forma com a qual eu me comporto hoje, elas estão conectadas, elas estão relacionadas com o que é valoroso para mim ou não. Então, eu preciso olhar para esse contraste, né? Pode ser que quando eu percebo, identifico, clareio os meus valores, eu consigo perceber, poxa, eu estou tendo algumas ações na minha vida que estão conectadas com esses valores e outras não, ou no geral a minha vida está desconectada dos meus valores, né? Então, isso, claro, é importante para para observar se existe esse contraste. E aí a gente até pode pensar assim, como que nós identificamos quando estamos com ações que parecem ser opostas aos nossos valores, que parecem não estar tão comprometidas com a vida que a gente quer viver, né? Uhum, com certeza, né? Eu acho que vai um pouquinho do que a gente falou também no vídeo de valores, né? Se a gente percebe assim, olha, eu entendo uma coisa que é muito importante para mim, uma coisa que é valorosa para mim, mas eu sinto que estou vivendo uma vida sem sentido, né? O que eu estou fazendo não está conectado com isso. A gente fez um pouco dessa discussão lá atrás, que é como a gente vê que talvez não estou ali emitindo comportamentos, tendo ações na minha vida conectadas com os meus valores. Então, a gente identifica isso, olha, compara, vê contraste. Por que será que eu estou me sentindo tão desconectada? Por que será que eu estou sentindo que a minha vida não está fazendo sentido, né? O que contrasta entre meus valores e as minhas ações? Então, o tempo todo a gente precisa fazer essa avaliação. E eu acho que se observar, será que os meus comportamentos eles estão me trazendo satisfação ou o que eu estou fazendo está gerando mais sofrimento? Ou o que eu estou fazendo não está trazendo nenhum tipo de resultado que realmente eu gostaria? Então a gente observa geralmente duas formas, que ou é quando a gente paralisa, aí que a gente pode colocar a procrastinação como um exemplo, ou a gente não consegue agir de uma maneira diferente, se sente limitado de agir de outra forma, ou com outras perspectivas, e as outras são as ações impulsivas. Então, todas aquelas ações assim que... eu vou até dar um exemplo. Então, a gente falou no vídeo anterior, né, sobre como vivenciar, usar o exemplo de casamento. Então, casar por amor, vamos lembrar que é um objetivo. Como eu vou viver de uma forma amorosa na minha relação, que é o valor. Aí, quais seriam ações comprometidas para isso? Será que seria, às vezes, no momento de calor, na discussão, responder rapidamente de uma forma com a emoção? E isso, às vezes, é um impulso, o comportamento impulsivo que leva, às vezes, a comunicação não ficar tão assertiva entre o casal e gerar vários desconfortos. Então, ter uma ação impulsiva, pessoas que desejam emagrecer com comportamento alimentar, ter uma mudança no estilo de vida, né? Ter o impulso de continuar naqueles mesmos hábitos alimentares anteriores. Então, o impulso desse lado também. Desse lado também, o impulso ou a esquiva, né? A inação pelo outro lado. Então, assim, eu tô ali dentro de uma situação de conflito, no mesmo exemplo que você usou, no meu relacionamento. Então, eu posso ser impulsivo, eu posso gritar, ou eu posso não me posicionar, fugir. Então, a pessoa está conversando comigo, eu saio de perto, eu fico olhando o celular, né? Eu trabalhar na esquiva experiencial também, que é uma outra forma de ter ações não conectadas com os valores, se o valor é ser amoroso no relacionamento. Exatamente. E é por isso que a gente fala sobre um processo, porque não é assim, então eu sei que eu tenho que me posicionar mais, eu sei que eu tenho que falar de uma forma mais assertiva. É um processo. Então, é um passo a passo, a gente pode entender assim como as ações comprometidas são passo a passo para essa vida valorosa. Então, é levantar todo esse caminho para isso, de quais são os meus comportamentos para essa direção. Isso, eu identificar o que eu estou fazendo que me afasta desses valores e começar a pensar o que será que eu poderia fazer diferente que de alguma forma me aproximaria desses valores, né? Eu acho que é esse processo de mudança. O primeiro é a identificação, que nem sempre promove a mudança, né? Quando eu identifico algo que eu estou fazendo que não vai de acordo com os meus valores, para algumas pessoas automaticamente essa identificação já gera mudança, mas não para todas. Tá? Alguns indivíduos, eles identificam, se sentem mal, se sentem frustrados, mas às vezes não tem repertório, ou tem muitos obstáculos, que entre eles podem ser o repertório, para fazer diferente.
Né? Então, isso acontece muito também, assim, olha, eu sei que eu estou fazendo não tá legal, eu me sinto desconectado da minha própria vida, não sinto que isso faz sentido com os meus valores, porém, eu não sei fazer diferente, eu não estou conseguindo. Uhum. Né? E aí, acho que esse não conseguir também vale muito da gente avaliar, porque vamos relembrar que viver uma vida com significado exige que a gente passe por alguns desconfortos. Não quer dizer que viver uma vida com significado vai ser tudo perfeito. Isso vai exigir bastante da nossa abertura, assim como a gente falou no vídeo, né, sobre a aceitação e a esquiva experiencial. Então, envolve muito que a gente tenha uma abertura para experienciar sensações desagradáveis nesse passo a passo para a mudança. Porque nem sempre quer dizer que a gente vai ter uma ação e até o nosso ambiente vai reforçar isso de uma forma positiva. Às vezes, a ação que a gente vai ter pode ser nessa direção valorosa, como, por exemplo, vou me posicionar mais. Mas se o meu casamento, minha parceria amorosa não está acostumada com posicionamento, pode ser que ele reage de uma maneira que não valide o meu comportamento, que é valoroso para mim. Né? Então, saber lidar com esse desconforto que vai ficar no ambiente, ainda que você tenha tido uma ação valorosa, é extremamente importante. Então, vivenciar esse processo de abertura também para ter ações e estar aberto a ter resultados imediatamente reforçadores ou não, ou às vezes punitivos, mas é ter a consciência de que para mim isso é valioso e é o meu processo aqui de ação comprometida, né? E por isso que eu gostei de uma palavra que você usou hoje mais cedo, que você falou assim, ó, satisfação. Por que eu gostei dessa palavra? Porque satisfação é diferente de felicidade, tá? Porque quando a gente está conectado com os nossos valores, nem sempre a gente está se sentindo feliz naquele momento. Por quê? Porque às vezes é desafiador. É difícil estar emitindo ações conectadas com os nossos valores. É um processo novo, é um processo complexo que vai de encontro com isso que você estava comentando, Ana, que é a aceitação do sentimento difícil. Só que no final desse processo dolorido, eu me sinto satisfeita. Por quê? Porque assim, por mais que isso tenha sido difícil, por mais que tenha sido dolorido, eu me sinto conectada com os meus próprios valores. Então, eu acho que é isso. Assim, eu vou dar até um exemplo meu de vida aqui, tá? Eu me lembro uma vez que eu tinha uma monitora numa disciplina da faculdade, né? E eu lembro que a monitora era extremamente. Ela zero proativa. Então, assim, ela todo dia ela chegava atrasada, ela chegava na sala e sentava, ela mal abordava os alunos. Então, assim, ela não vinha me ajudando dentro desse processo. E assim, eu fiquei pensando que no meu papel de educadora é um valor importante para mim o crescimento profissional das pessoas que estão comigo, que está ali na monitoria, né? E eu poderia ter deixado, que seria mais fácil para mim, envolveria menos enfrentamento, poderia ter deixado quieto. Eu tocava a disciplina e ela ficava ali. Só que isso não, eu estava me sentindo desconectada com essa ação. Então um dia eu chamei ela para conversar. E foi uma conversa difícil, porque eu tive que dar vários feedbacks para ela. Eu falei assim: olha, eu queria saber como é que está sendo a monitoria para você, porque para mim parece que você está totalmente desinteressada, parece que você, né, não se motiva, está pouco proativa. E a gente teve uma conversa difícil ali, que emocionalmente é desgastante para mim e para ela. Né? E ela falou que não era isso, só que ela não estava sabendo lidar muito com o repertório. E eu lembro que no final eu falei para ela assim: olha, eu só estou te falando isso porque eu me importo com o seu desenvolvimento como monitora, porque para mim era mais fácil ter deixado quieto. Só que era uma ação não valorosa. Eu estaria fazendo o quê? Esquiva. Só que eu não me sentiria bem com isso. Né? Então, eu me senti satisfeita com o resultado, não que tenha sido fácil. Ainda assim, foi difícil fazer esse enfrentamento. Né? Mas senti que estava conectado com os meus valores. Eu imagino, Tati, dificuldade, porque a gente avalia muito, e eu acho que é um bom exemplo, porque a gente começa a avaliar muito de como o ambiente vai responder à nossa ação, que vai ser diferente, talvez, do esperado, e para nós ela vai ser com significado também, que é uma ação valorosa, ainda que ela não traga imediatamente um resultado ok, mas eu imagino o tamanho do desconforto de pensar de como isso vai ser recebido e ainda assim estar conectado com o que é valoroso para você e ter essa ação difícil.
Então, eu acho que isso só ressalta a importância da gente estar aberto às nossas experiências privadas, que nem sempre são agradáveis de serem sentidas, mas que é um caminho, é um processo, a gente não consegue. Eu gosto muito de usar até para essa percepção uma metáfora, que eu falo assim, imagina como se você estivesse na praia e você quer ir da areia até o mar, só que a areia está muito quente. E o único caminho de chegar até o mar é você passar por essa areia. Então, ter essas ações comprometidas é como pisar nessa areia quente. Nem sempre o resultado vai ser bom, às vezes vai estar incômodo, mas é Sim. saber que você está indo na direção que você realmente gostaria. Isso. Em alguns momentos vai ser mais fácil, né? Pensa assim, usando essa metáfora, como se você tivesse um chinelo ali e você conseguisse chegar de chinelo. Mas em outros momentos você está descalço. E você Exatamente. vai enfrentar, né? O calor da areia. E isso envolve, né, também a gente pensar coisas que a gente vai trazer num próximo momento, que é sobre a fusão cognitiva, que é os nossos pensamentos, algumas regras, autorregras, algumas justificativas que a gente vai criando para uma situação que limita a gente de ter algumas ações valorosas e o momento presente, porque às vezes a gente fica muito atento assim, porque no passado ou a minha família, por exemplo, não respondeu muito bem se eu tive um posicionamento. E aí ficar com base no passado, de que maneira que isso vai interferir agora no presente. Não posso agir porque no passado foi assim. Ou e se eu vou falar e a pessoa reagir de tal forma? Então, é estar muito conectada com aqui agora, com a ação que eu quero ter na vida que está acontecendo no agora, para poder ter uma direção da forma satisfatória. E pensar que assim, eu penso numa ação que eu posso ter tal, que viver de acordo com os valores não é emitir essa ação uma vez só, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer isso hoje, mas daí não mantém. Então, você pode se sentir conectada com seus valores hoje, mas é sempre um processo. A gente tem que buscar viver isso na nossa vida o mais frequente quanto for possível, né? Emitir ações conectadas com nossos valores. Não vou lá, faço uma vez só e depois desisto. Volto aos hábitos anteriores, né? Isso, até porque vamos pensar numa forma que facilita. Valores é a jornada, a rota para essa jornada, né? E a ação comprometida são os passos para essa jornada, que não tem fim. Né? Que são vários, né? A vida toda. Exatamente. Só que assim, também eu acho que a gente não pode iludir a gente nem as pessoas achando que a gente sempre vai ter ações conectadas com os nossos valores. Isso não é real. Né? Em vários momentos a gente vai fazer uma coisa que vai falar assim, putz, né? Por que eu fiz isso? Não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida, não fez sentido ali. E tudo bem, gente, isso faz parte, nós somos humanos. Isso a gente tem Ou até mesmo, né, Tati, quando a gente assim, sabe já quais são as ações comprometidas e sem querer a gente cai naquele modo resolução de problemas anterior. Responde de uma forma impulsiva ou não responde, e aí depois que a situação passa e pensa, puxa, não acredito que eu fiz de novo algo que não me agrada. Isso, mas já saber que é algo que não agrada é um ponto importante para a gente poder tentar fazer diferente das próximas vezes. E eu acho que a palavra é o tentar, não é o conseguir. Porque tem dias que vai ser mais difícil, seja qualquer que seja o obstáculo. Pode ter dias que eu estou mais cansada, pode ter dias que eu estou emocionalmente abalada, e que vai ser muito mais difícil a gente emitir ações conectadas com os valores, né? Sim, e aí por isso que é importante, acho que a gente fortalecer também a perspectiva de que as ações comprometidas com os valores, ela envolve responsabilidade, então é ser responsivo pelas ações e também um comportamento muito baseado na persistência de algo que vai fazer sentido na tua vida, que é valoroso. Então, é uma ação responsiva, que vai envolver persistência, que vai envolver ali um caminho árduo, muitas vezes, mas que vai levar você a essa vida com significado. Sim, eu acho que um exemplo muito grande disso, que eu vejo na minha vida, e eu acho que a gente vê sempre na vida dos pacientes, é em relação à própria maternidade, né? Então, se eu tenho o valor de ser uma mãe participativa e amorosa, eu vou tentar fazer isso todos os dias da minha vida, mas tem dias que talvez eu vou falhar. Né? Tem dias que talvez eu não vou ter paciência, tem dias que talvez eu vou falar alguma coisa que não é de acordo com os meus valores, e isso faz parte do processo, desde que eu tente sempre voltar a essas ações conectadas com os meus valores dentro desse processo. Né? E reconhecer também, né? Quais são as minhas barreiras?
Quais são, às vezes, pontos que eu tenho de dificuldade? São sentimentos, são pensamentos, são lembranças de situações que já aconteceram, são situações específicas que me evocam alguma emoção, identificar quais são essas barreiras para já ter aquele contato fortalecido com seus valores e aí ter ações diferentes. E talvez poder mudar até alguma contingência da vida, né? Pensar assim, será que o dia que eu tô mais cansada, eu sou menos amorosa? Então talvez eu possa mudar coisas em relação à minha vida, né? Agenda e tudo mais que vão me trazer mais conexão com os meus próprios valores, né? Então, questões assim, e se um dia eu não conseguir, eu posso tentar de novo no próximo dia. Um dia ruim não invalida o processo. Isso é super importante, tá? E eu acho que isso entra muito naquilo que a gente fala que é um clichê da terapia, mas que faz total sentido, que é um processo de autoconhecimento. Então, conseguir mensurar do próprio comportamento mesmo, como que às vezes eu percebo que eu não tenho ações, quais são as minhas barreiras, para que eu possa manejar o meu ambiente, fazer diferente, e também na medida que quanto mais ações comprometidas com os valores a pessoa tiver, mais ela vai ter aquela sensação de satisfação. E aí, eu lembro da minha banca de mestrado aqui, pedindo para que eu explicasse como era viver uma vida com valor, e aí é uma coisa que eu lembro que foi uma pergunta bem pontual para me pegar mesmo, porque é uma coisa que não tem descrição na literatura, não tem um passo a passo de dizer você vai sentir isso. Só você vivenciando, experienciando essas ações comprometidas com os valores é que você vai sentir uma sensação diferenciada. E como poderia ser? Para cada pessoa vai ter um jeito. Pode ser o peito enchendo de alegria, pode ser aquela sensação de satisfação, mesmo que a situação seja difícil. Então, cada pessoa vai ter a sua experiência. E por isso que é importante, quanto mais ações vocês tiverem nas direções de vida valorosa de vocês, mais vocês vão saber como é essa sensação. E aí mais vocês vão querer reproduzir. Né? Vai ficar mais fácil viver conectado com os valores. E sabe que tem uma frase que eu gosto muito daquele livro, né, do Harris e Hus ali, do Reis, que é o Act Made Simple, que ele fala assim, para quando a gente está se sentindo, sabe quando parece que viver de acordo com os nossos valores é algo muito difícil, que eu tenho que fazer uma mudança muito significativa, eles dizem assim, qual é o menor, o mais simples, o mais fácil passo que você pode dar nas próximas 24 horas que vão te levar um pouquinho mais longe nessa direção, né? No sentido que a gente não precisa fazer coisas grandiosas, porque às vezes a gente coloca uma expectativa que as mudanças têm que ser rápidas e muito grandes, né? Agora, talvez isso nos paralise, influencia a inação, né? Ou a procrastinação, ou dificulte o processo de mudança. Então, assim, olha, não precisa ser uma coisa enorme. Talvez é uma palavra que você falou para a pessoa naquele dia. É só dizer uma palavra. Por isso que eles qual o menor, o mais simples, o mais fácil passo. Porque pode parecer muito pequeno, mas você está um passo além nessa sua jornada de ação conectada com os valores, né? Nossa, perfeito. Que bom que você trouxe esse exemplo da literatura, porque é um ótimo exemplo mesmo. Então, eu acho que era isso, a discussão de hoje, gente, que a gente tinha com vocês, de ação conectada com os valores. Continuem aí, né, assistindo os vídeos, comentando, qualquer dúvida, entre em contato com a gente está sempre aqui. Isso, semana passada, anterior, na verdade, a gente recebeu vários feedbacks de vocês no privado, o que deixou o nosso coração bem quentinho, de saber que estava fazendo sentido para vocês, e com certeza isso também vai na direção da nossa vida valorosa. Então, poder receber esses feedbacks é bom para a gente até saber a direção que a gente vai aqui com vocês, porque você canal para vocês também. Então, por isso a importância de comentar, de dar o feedback para a gente. E aí, na semana seguinte, que seria, a gente vai pular, né, Tati, porque vai ser feriado. Então, aqui nós também temos que promover o que a gente também fala para vocês a respeito da flexibilidade. Então, a gente vai pular essa parte do feriado e aí depois a gente revê ali a data e vai comunicando vocês pelos nossos canais de comunicação lá no Instagram. E também lembrando que o vídeo da sequência vai ser para terapeutas com o tópico específico de estratégias de intervenção, como identificar isso na terapia, o que fazer, enfim, né, específico para os terapeutas, a parte prática. Isso aí. Então tá bom, gente, vamos parar então na Semana Santa, daí a gente retorna a seguir. Tá bom? Obrigada, então, pela atenção de todos aí. Tchau, tchau. Um beijo, boa sexta.
Deixa eu terminar.